Rogério Sampaio, esse nome histórico na história, sem dúvida alguma, do esporte brasileiro do judô. Como é que vai você, santista? Tudo bem, Milton? Prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, nessa manhã de domingo e com toda a expectativa aí para o início dos Jogos Olímpicos. Então, e Santos amanheceu muito triste, né, pelo falecimento do Douglas Porto. Acredito que ele tenha te entrevistado muitas vezes também. Grande radialista, grande jornalista da Baixada. Mais uma vez, meus sentimentos em relação ao passamento dele, o Douglas Porto. Ô Sampaio, você é um nome histórico e, no entanto, que no Brasil não há memória, né? Só na época da Olimpíada vamos falar dos nossos campeões olímpicos. É o contrário dos Estados Unidos, que eles falam de qualquer modalidade esportiva o ano inteiro. Eles têm um canal lá 24 horas por dia, você é um cara internacional, você sabe, chamado Esportes, como é que é mesmo? Esqueci o nome do canal, mas 24 horas de grandes conquistas de 40, 50 anos atrás, entendeu? Falta memória no Brasil, né, Sampaio? As modalidades, os atletas que fizeram a história do movimento olímpico brasileiro são lembrados geralmente a cada 4 anos. Mas eu, particularmente, Milton, posso falar para você que as pessoas comigo são muito carinhosas ao longo dos 4 anos, né? O judô tem um grande número de praticantes no Brasil, então muitas vezes quando eu estou viajando sempre tem alguém que encosta, que relembra da minha conquista de 92, da minha carreira, e isso para a gente é bastante importante. Eu acredito que isso aconteça também com outros atletas medalhistas. Nesse momento agora em que os Jogos Olímpicos se aproximam, é sempre um momento da gente reencontrar alguns ex-atletas, né? Eu tive a oportunidade aqui na sexta-feira de participar de um evento aqui em Santos, onde encontrei com um grande amigo seu, Eduardo Silva, jornalista aqui em Santos, uma referência também. Maravilhoso. Exatamente. Encontrei com o Manuel dos Santos, medalhista de bronze dos Jogos Olímpicos de 1960. Nadava muito, hein? Nadava muito esse também, hein? Manuel Maria, que não foi medalhista, mas foi atleta olímpico de 1968 no México. Você deve lembrar um pouquinho dele. Manuel Maria, Mané Maria, Eusébio, Pelé e Abel. Exatamente. Eu estive também com esse, com certeza você lembra também do Davi, que foi zagueiro do Santos e zagueiro dos Jogos Olímpicos de 84, medalha de prata. Um back central relativamente baixinho, que jogou no América de Rio Preto também. Estive com ele, com Walter Schalke e com Clodoaldo Tavares Santana, anos atrás, na calçada da Vila Belmiro. Davi, um back baixinho e bom pra burro. Eu torci muito para ele lá nas arquibancadas da Vila Belmiro. Estive com o Negrelli também, jogador de vôlei dos Jogos Olímpicos de 72 em Munique. Ele tá com 71 anos aí em Santos, fiz o que finevou dele no meu portal, com fotos maravilhosas que o Eduardo Silva me mandou. Eu achava até que o Negrelli não estava mais entre nós. Esse cara jogou vôlei demais e não é famoso, né? Não é tão famoso quanto a turma aí desses gênios todos que ganharam a medalha de ouro. E é uma pessoa maravilhosa. E Santos sempre destacou muitos atletas em diversas modalidades. Então, o Santos tem destaques no futebol, no judô, na natação, no tênis de mesa, no triatlon, e nós estamos sempre aqui nos encontrando. Eu acho que nós tivemos alguma referência, né, também daquele time maravilhoso do Santos Futebol Clube, que impregnou aqui na cidade um espírito vencedor para as outras modalidades também, né? Então é sempre um motivo de momento de satisfação esse momento em que se aproximam os Jogos Olímpicos. Ô Sampaio, eu não sou nenhum Álvaro José que, impressionantemente, ele conhece todas as modalidades. Mas eu lembro naquela tua Olimpíada de 92, que você fez o Brasil chorar de alegria, mas você não era falado, não era cotado. Apesar que a gente, da crônica esportiva, acho que 1 ou 2% aí do pessoal entende judô, né? Mas ali você ganhou, entre aspas, para nossa surpresa. Mas foi uma emoção muito grande, cara. Entendeu? Você ganhou. É aí que eu te pergunto, quando o cara é favorito mais, até na última Olimpíada eu falei, favoritou, perdeu. Entendeu? Eu cunhei muito isso na última Olimpíada pelos microfones do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão. O fato de você não ter sido assim apontado como super favorito, psicologicamente te ajudou? Porque no esporte também você ganha na condição física, técnica e psicológica, não é mesmo?
Numa Olimpíada os atletas chegam aos Jogos Olímpicos 100% fisicamente, tecnicamente, né? A não ser que você tenha tido alguma lesão. E a parte emocional é fundamental, né, Milton? E nem todo atleta, mesmo aqueles que estão entre os favoritos, se preparam emocionalmente para enfrentar a dificuldade que é o evento Jogos Olímpicos. Eu, particularmente, naqueles Jogos de 92 em Barcelona, tive um ciclo olímpico, que é assim que a gente chama aquele intervalo entre uns Jogos Olímpicos e outro. Eu tive um ciclo olímpico que foi ali de 89 a 92 muito conturbado, né? Nós tínhamos à frente da Confederação Brasileira de Judô um presidente que se chamava Joaquim Mamed e que nós tínhamos um relacionamento de muito atrito, muito conturbado com a direção da Confederação, né? Então eu participei de um movimento que era liderado pelo Aurélio Miguel e nós nos afastamos dos treinamentos internacionais, das competições internacionais por dois anos e meio, que foi de outubro de 89 a janeiro de 92. E aí, em janeiro de 92, fizemos um acordo para retornar às competições internacionais. Naquele período também tive o falecimento do meu irmão, né, que foi atleta olímpico em Seul, 88. Era uma referência para mim. Além da relação de irmão, tinha uma relação de ídolo também, minha para o meu irmão, né? Então foi um ciclo olímpico muito conturbado. Mas eu era um atleta técnico, muito perigoso, né, que conseguia muitas vezes a vitória pelo ipom, né, que determina o final da luta. E os meus adversários não me conheciam, né? Então eu chegava nas lutas e surpreendia, conseguindo a finalização. E nesse sentido, aqueles 2 anos e meio afastados acabaram sendo importantes para que eu pudesse surpreender os adversários. Mas eu sempre fui muito confiante e sabia que estava chegando ali naqueles Jogos Olímpicos entre os 5 melhores do mundo, né? Inclusive já havia vencido o alemão, que era o campeão mundial da época. Enfim, mas foram uns jogos inesquecíveis e eu, mesmo sem estar entre os favoritos, acabei surpreendendo e conquistando a 8ª medalha de ouro da história do esporte brasileiro, né, em Jogos Olímpicos. Foi demais. Foi demais. E você falou um negócio que Marco Aurélio Cunha abriu meu olho em relação ao fator surpresa do atleta. Porque, não comparando, é claro, mas o Pelé, em 1958, ele era desconhecido completamente lá. Ele entrou, surpreendeu a todo mundo e arrebentou. E o Neymar, eu falei isso pro Dunga, ao vivo em rede nacional, com tudo quanto é canal de rádio e televisão lá ao vivo do Hotel Windsor na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Quando ele convocou a seleção para a África do Sul, eu fui para a África também, em 2010, ele chamou o time, eu fui fazer a minha pergunta, eu falei, escuta, mas e o banco de reservas? Você não está levando o Adriano, não está levando o menino do Santos, os meninos do Santos, eu falei, você não tem banco, tomara que a gente esteja sempre ganhando de 1-0 ou empatando, porque para virar não vai dar, não deu outra. No jogo que o Brasil foi eliminado, ele olhou para trás, ele viu sentado lá o Josué, o Júlio Batista, o meu amigo, maravilhoso amigo que eu tenho, que é o Grafite. Ele viu o Kleberson, que foi bem na Copa do Mundo com o Filipão. Mas, sabe, ele não tinha banco. E o Marco Aurélio Cunha me ligou e falou, tá vendo? Você tinha que ter dito para ele também que ele seria o Neymar. Porque o Neymar hoje ele vai pro banheiro fazer xixi, vão 30 repórteres atrás, né? Então, naquele tempo, em 2010, lá na África, ele seria surpresa. Porque ele entraria sem responsabilidade nenhuma, com a enorme bola que ele já tinha, e o Brasil poderia ter tido outra sorte, ainda mais com o Adriano fazendo gol, porque o Adriano naquela época estava voando. Ele fez uma festa até numa madrugada lá no Rio de Janeiro e cortaram ele, porque é frescura isso. O Adriano nasceu fazendo festa, vive fazendo festa e vai morrer fazendo festa, entendeu? Então é isso, gostei do Marco Aurélio Cunha que me alertou. E você acertou na mosca aí, realmente dizendo que você foi surpresa. E aí fica, entre aspas, mais fácil, né, Rogério? Quando os adversários não te conhecem e você é um atleta habilidoso, com capacidade de surpreender, facilita. Eu sempre falo que não é só no judô, é em qualquer modalidade. Você falou aí no futebol, mas isso é no vôlei, é no basquete. Quando você tem como adversário alguém que pode te surpreender a qualquer momento, esse é o adversário perigoso. Você imagina o Neymar num contra-ataque, você, zagueiro pesadão, na velocidade, você não sabe se ele sai para a direita, para a esquerda, se ele vai jogar a bola por cima. É um desespero, né? Então, esse atleta que tem a capacidade de surpreender a todos, esse é o que faz a diferença, né? Esse é o que consegue, na surpresa, chegar ali à vitória
enfim. E o Neymar, assim como outros atletas, tem essa capacidade, né? Tudo bem? Aí acompanhou tudo? Como é que tá a Baixada? Eduardo Silva sumiu? Eduardo Silva é um grande amigo. Sempre que posso estou com ele, faz um grande trabalho, conhece tudo de esporte da Baixada Santista e da história do esporte brasileiro. Eduardo Silva é uma referência aqui em Santos. E, no entanto, tem um gravíssimo defeito, é corintiano. Isso é uma coisa lamentável. Agora, ô Sampaio, então é o seguinte, não temos mais Sampaio, não temos mais Aurélio, não temos outras figuras tão maravilhosas que você pode citar. E quem é o bonzão hoje, a maior perspectiva de medalha, que seja de bronze, prata ou ouro, no judô brasileiro, homem e mulher? Nós temos uma equipe forte, nós temos o Rafael Silva, que foi medalha de bronze nos Jogos de Londres e do Rio de Janeiro, e está em busca aí da sua terceira medalha olímpica. A Mayra Aguiar, que também foi medalha de bronze em Londres e no Rio de Janeiro, uma das maiores vencedoras do judô brasileiro feminino, e também está em busca da sua terceira medalha. Temos a Maria Suelen, peso pesado, que já tem 3 ou 4 ou 5 medalhas em campeonato mundial, inclusive agora no Mundial realizado há 40 dias, ela conquistou a medalha de bronze, também é uma esperança de conquista de medalha do judô brasileiro. E tem também a garotada mais nova, né? Nós temos alguns atletas das categorias mais leves, como a Larissa Pimenta, jovem, que foi campeã dos Jogos Pan-Americanos de Lima. É uma equipe que tem alguns atletas experientes, tem alguns atletas novos, mas com bons resultados, e a gente tem expectativa aí de trazer algumas medalhas no judô para o Brasil. Agora, ô Sampaio, é muito difícil, é muito sofrido torcer no judô. A gente não entende nada. E é um sacrifício, cara. É parto da montanha. Meu Deus, quando tem uma brasileira, quando tem um brasileiro, Vitor a luta. Meu Deus do céu, a gente sofre mais que pênalti na final da Copa do Mundo. Olha, Milton, eu também sofro, até porque hoje as lutas se definem muitas vezes através de punições, né? A regra mudou aí ao longo dos anos. Então, são pequenos detalhes que definem ali a medalha de ouro, prata, bronze, e é sofrimento, né? O judô é uma daquelas modalidades, acho que todas, mas o judô, até um pouco mais, não permite erro do atleta. Qualquer erro é fatal, dependendo do erro, pode ser bom, inclusive, para o adversário, né? Que é o ponto que determina o final da luta. Então, é tensão o tempo todo. Olha, vou contar uma coisa rápida para você envolvendo Aurélio Miguel. Eu morei muito tempo na Zona Sul, hoje o apartamento lá fizemos lá um retrofit maravilhoso, por sinal, e moram lá minha nora e meu filho mais novo, muito bem. E da minha janela, eu olhava, eu sempre via ali, Casa Fernandes de Pneus. E na época eu anunciei por décadas, graças a Deus, a Rede Zacarias e Pneus e Acessórios S.A., a Rede Zacarias que não tem mais. E o Aurélio Miguel também comprou um apartamento no mesmo prédio. E tinha a construtora chamava-se Ceisa, do meu amigo Luiz Mester, do meu amigo Ayrton Klerman. Essa construtora não tem mais. E eles mandavam, no entanto, toda construtora faz isso, né? Quando um prédio fica novo, é claro, sempre tem um probleminha aqui, um probleminha ali e tal. E tinha um tal Tisha que resolvia qualquer defeitinho que tivesse nos apartamentos. E ele me contou uma coisa interessante, o que ele mais tinha trabalho lá na Constantino de Souza era no apartamento do Aurélio Miguel. Porque a mão de vocês é tão forte, mas é tão forte, porque o pé é fundamental para o jogador de bola. Para o judô, nossa senhora, tem que ser a mão tem que ser muito forte. E ele não calibrava direito a força dele, ele quebrou umas 15 cabeças de torneira. E o Tisha ia lá, no banheiro dele, lá no apartamento do Aurélio Miguel, e consertar a torneira. A mão de vocês é igual uma presa, né, rapaz? O judoca tem que segurar no kimono, né? E não pode deixar escapar. Imagina você na hora de fazer um ataque, um golpe, a mão solta do kimono, né? Então, a mão fica calejada e tem que ter força. Eu digo que o atleta, para ganhar a medalha olímpica, se o kimono for de pedra, ele tem que conseguir segurar e não pode deixar escapar, né? E o Aurélio,
o maior nome do judô brasileiro de todos os tempos, né? Um dos maiores do mundo, tinha essa qualidade, né? De segurar muito forte no kimono dos adversários. Então, eu acredito muito nessa sua história, viu, Milton? O Aurélio deve ter estourado aí muitas torneiras, na verdade. E essa Casa Fernandes, se eu não me engano, não tem mais, mas eu fiquei fã da Casa Fernandes porque patrocinava Aurélio Miguel. E ele explicou para mim um dia, sabe o que é? Patrocínio é importante porque assim eu não vou de classe econômica, eu vou numa classe melhor para descansar, para viajar. Tem isso também, né? Não é isso, Sampaio? Tem isso. A Casa Fernandes de Pneus patrocinou, além do Aurélio Miguel, alguns outros judocas. Um deles, o Henrique Guimarães, que foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta. E, lógico, o atleta, não só do judô, como de todas as modalidades, né? Às vezes você viaja, chega no dia seguinte e já tem que ir para o treino e competição no final de semana. Então, qualquer situação de maior conforto, que você possa poupar alguma energia, acaba sendo importante na hora de você brigar por medalhas, né? E o Aurélio já via isso naquela época, né? Nós estamos falando aí de 30, 35 anos atrás, quando ele estava lá entre os melhores do mundo. Olha aqui, ó, vou contar uma coisa para você, de bastidor de rádio e televisão. Tem um sujeito chamado Álvaro José, que ele estava narrando pela Band uma luta importante, pode ter sido a sua também, medalha de ouro em disputa lá, e ele pega e vira e fala, tem que entrar pro lado direito, pro lado esquerdo, aí é gol, o cara não entende nada de judô e ficou chutando no ar. Como é que pode um negócio desse, hein, Sampaio? Pô, o Álvaro é um grande amigo, conhece tudo de todas as modalidades, entende tudo de regra, conhece da história. Agora, tem um fato curioso, Milton. Lá na Olimpíada de 92, na competição de judô, ela se desenvolve em duas áreas, né? São duas lutas sempre ao mesmo tempo. E o Álvaro estava cobrindo o vôlei num outro ginásio. E ia entrar uma luta minha. E o pessoal, prepara aí, Álvaro, que nós vamos cortar aqui o vôlei para entrar nessa luta de judô. É rapidinho, tal. E aí, quando entrou a luta de judô, entrou a imagem da área errada, da outra luta. E aí ele tinha que narrar a luta minha aqui. No ar estava a minha luta, mas no vídeo para ele estava uma outra, né? E aí, pelo telefone, ele foi recebendo as informações e narrou uma luta sem ver. E conseguiu fazer isso com toda a emoção e com muitos detalhes, né? Recebendo as informações pelo telefone e falando pelo microfone, tentando levar as informações para o telespectador da Bandeirantes, né? Então, o Álvaro tem algumas histórias aí que enriquecem o nosso movimento olímpico brasileiro. E eu assisti essa narração dele, assisti na Band, era o Tamuro Tokoto, do Japão, contra José Jiménez Villanueva, do Chile. Fala, Álvaro José, Dom Pepe, você chuta mais que o Pepe, Nelinho e etc. Flávio Prado que te chama de Pepe, viu? Olha, não, o Eli Coimbra me chamava de Pepe. É o seguinte, muito bom dia a você, boa noite para mim aqui em Tóquio, né? Bom dia ao Rogério Sampaio, que já estará aqui conosco, mas foi muito curioso isso, porque se não fosse o nosso editor de imagem, que era o Rogério Carnereiro, que era também árbitro de judô, eu não teria conseguido fazer isso, né? Porque pelo retorno ele mandava realmente a informação para mim das duas primeiras lutas, né? Da primeira luta contra o Augusto Almeida e a segunda luta do Rogério, que foi contra o Sogmun da Coreia do Sul, que era um cara muito bom. E o Rogério, vamos falar a verdade, né? Não era favorito e tudo mais. O favorito ali para conquistar a medalha de ouro era o alemão, o Dukelmas, que era campeão mundial e tudo mais. E eu narrei essa luta sem enxergar e eu só pedia para o Rogério Carnereiro falar o seguinte para mim. Me diz se eles estão no solo, me fala se eles estão em pé e me fala a pegada. Pode deixar. Olha aí, testando a pegada, Rogério Sampaio está dominando o português. E quando acabou essa luta, foi um dos grandes momentos da minha carreira, né? Porque o Nelson Guzardi, o Nelson Garrafão, nosso diretor de operações, ele falou, o pessoal quer mandar um recado para você. Aí ele abaixou o talkback e imediatamente todo mundo começou a bater palma, porque a imagem casou exatamente com a narração. Foi um negócio empolgante. Outro dia mostraram de novo, eu olho e falo, eu não acredito que eu não enxerguei isso, eu não vi.
porque eu estava no estádio de Montjuic e aparecia o tatame A, a luta de uma mongol contra uma norte-americana. E a gente não tinha, evidentemente, a luta do tatame B, que era o Rogério Sampaio contra o Augusto Almeida. Acho que essa que é a realidade, Milton, é pior que Dom Pepe. Tá vendo, Sampaio? Você levanta a bola pro cara, ele corta mesmo, viu? Esse é terrível. E além disso, é o sogro mais cobiçado do Brasil. É verdade, é verdade. Mas o Álvaro sabe tudo de esporte olímpico e conviver com ele é sempre uma aula, mesmo para nós que acompanhamos o dia a dia do esporte há muito tempo. Ô Sampaio, contar uma coisa pra você, já que ninguém tá escutando mesmo. Uma vez, eu estava com o Álvaro José no estúdio e a conversa era Johnny Weissmuller, o Tarzan. É verdade. O pior é que é verdade isso. Peraí. E ele contou que um dia o Johnny Weissmuller o conheceu também nos Jogos Olímpicos anteriores. Ele ficou fã do Álvaro José e falou, essa cena perigosa aí no lago, que era um jacaré, um alligator, que era preso pelo rabo, entendeu? E quando o Johnny Weissmuller estava no meio do lago, portanto ele tinha uma distância de meio lago, né? Aí eles soltavam o jacaré atrás dele, do Johnny Weissmuller. E ele estava num galho junto com a Chita e com a Jane, entendeu? Só que o jacaré era tão forte que ele deu uma rabanada lá e arrebentou com a corda e bateu atrás do Johnny Weissmuller, entendeu? E alcançou o Johnny Weissmuller, ia comer o Tarzan. Aí o que fez o Álvaro José? Ele pegou um toquinho que tinha lá no galho, lá que estava com a Chita e com a Jane, jogou um toquinho pro nosso glorioso Johnny Weissmuller, o Tarzan, e ele pegou aquele toquinho, a bocona do jacaré estava engolindo já o Johnny Weissmuller, mas aquele toquinho que o Álvaro jogou para ele, estava boiando, ele botou assim, desde a língua até na parte de cima da bocona do jacaré, o jacaré ficou e não conseguiu comer o Johnny Weissmuller. Você vê? Ele me contou isso e falou sério. Aí, ó. Se não, o céu da boca, o toco ficou entre o céu da boca e a língua do jacaré. Aliás, eu nem sei se jacaré tem língua. Mas ele salvou a vida do Johnny Weissmuller. Não ia ter Tarzan, ô Sampaio. Olha aí, Álvaro. Pô, você já estava lá naquela época, Álvaro? Rogério, a história é a seguinte. Está no livro The Olympic Complete Book do Walechinsky, que vocês têm lá no COB. O Johnny Weissmuller, em primeiro lugar, ele nos Jogos Olímpicos de 1924 e 28, ele conseguiu 5 medalhas de ouro. Agora, ele era tão bom, e naquela época o número de provas era menor. Então ele ganhou 100 metros nado livre e os 400 metros nado livre. Só que não tinham as provas de 50 e 200. Quanto à história do filme, ela é a seguinte. O quarto filme de Tarzan, ele realmente iria nadar num lago e o crocodilo atrás. Evidentemente não era jacaré. E o Milton Neves sabe que o jacaré abre o maxilar inferior e superior, enquanto que o crocodilo só abre o maxilar superior. O que aconteceu? Tinham 8, 10 homens segurando e, de acordo com o livro, realmente o jacaré escapou. O crocodilo escapou. Só que Johnny Weissmuller já estava adiantado, ele percebeu. Ao lado do lago, tinham vários homens com rifle para realmente, caso houvesse um acidente, eles atirarem no crocodilo. Só que o diretor do filme falou, não corta, não atira. E acabou filmando a cena inteira, que foi um absurdo, porque colocou em risco a vida de uma pessoa e não quiseram saber. E está no livro, realmente, do Walechinsky, foi de lá que eu tirei essa história, mas é lógico que o Milton Neves conta de outras maneiras, porque para ele é jacaré, alligator é da Flórida, onde ele tem 500 apartamentos, 500 casas, e o crocodilo é da África, é difícil explicar. Alligator, olha aqui, ó, o negócio é o seguinte, mas naquele galho da árvore, era uma pereira, você, a Jane e a Chita. E a Chita falava o quê enquanto ele estava sendo comido, o amigo dele? Dela. Primeiro ele não foi comido, porque ele já fazia 100 metros nado livre naquela época, foi o primeiro homem a quebrar a barreira dos 60 segundos, né? Então ele fazia em menos de 60 segundos, ele estava muito treinado. Então realmente ele, por cima da água, com uma margem, ele escaparia. Agora, que correu um risco tremendo, correu, e de qualquer forma, beira o absurdo, né? Porque
cinema daquela época realmente era um cinema de risco, os animais sofriam, para não falar outras coisas, né? Mas o Milton Neves acaba ilustrando tudo, meu caro Rogério. É difícil, viu? Mas escuta, só conta uma coisa que ninguém tá escutando mesmo. O Tarzan pegava a Não. Jane? Ah, mas devia... Porra. O que você acha? O que você acha? Quando a Chita tava gritando, estamos namorando aqui! Eu lembro disso, tava lá também. Olha só, agora eu vou fazer uma pergunta delicada, Milton, já que você abordou. O Rogério Sampaio já frequentou Vila Olímpica. A Vila Olímpica que ele frequentou foi talvez uma das melhores e mais agitadas. Por quê? Porque os Jogos Olímpicos de 84 tiveram boicote dos países socialistas. E os Jogos Olímpicos de 88, de 80 tiveram boicote também. 88 tiveram também alguns entreveros de boicote. A Olimpíada Limpa, bacana, foi realmente 1992 em Barcelona. E a Vila estava agitada, viu? E hoje o Rogério Sampaio, Milton Neves, tem que cuidar dos atletas brasileiros. Não, é claro, numa pandemia, mas imagina a situação numa época normal, que nem os Jogos Pan-Americanos, por exemplo, de Lima, 2019, aquele frio, o pessoal querendo se aquecer. Imagina o trabalho que ele tem, sabendo que ele viu tudo isso antes, Milton. Como é que é a Vila Olímpica lá, hein? Como é que faz, hein? Tem competição? Como é que é, hein? Conta, Rogério. Ninguém tá escutando mesmo. Vamos lá. Na verdade, hoje, o atleta ele é muito profissional, vai para os jogos para buscar o seu melhor desempenho, e os atletas hoje acabaram de competir, no dia seguinte a gente põe num avião e manda de volta, entendeu? Porque eu sempre falo que cabeça vazia é a oficina do diabo, né? E se deixar o atleta solto lá depois de competir, imagina um atleta 4 anos treinando, com toda a disciplina, sem sair do script, do planejamento do seu treinamento, aí depois da competição, o atleta fica que nem um leão com fome e a jaula aberta, né? Então você tem que colocar no avião e mandar de volta para o Brasil. Agora, relembrando lá de Barcelona, o Álvaro, aquela Vila Olímpica tinha uma praia particular, né? Você lembra disso? Sim. E tinha uma bela discoteca também, eu lembro disso também. Também. Mas hoje, agora, nesses Jogos do Japão, inclusive por conta da pandemia, os atletas estão orientados a ficar no quarto, descansando, mantendo o distanciamento. Agora é exceção. Mas os Jogos Olímpicos são sempre um local de muita festa, né? E o atleta, até a competição, ele se mantém concentrado, compenetrado e focado no seu objetivo, que é a sua participação. Quando acaba a sua participação, aí é que é o problema. E a gente viu aqui no Brasil diversos atletas do exterior que foram para festas, que aí não tem limite. O atleta, do mesmo jeito que quando ele vai para treinar, ele treinar o extremo, treina o máximo, quando ele vai também para festejar, ele também vai para o extremo, né? E aí é que é o perigo. Olha, nós temos uma homenagem ao nosso querido Sampaio, Rogério Sampaio, medalhista de ouro do Brasil. Mas antes, seguinte, sobre esse assunto aí, a internet publicou e tal, e eu dei uma retuitada, porque aí no Japão teriam inventado uma cama de papelão para evitar sexo entre mulheres e homens. Entendeu? Porque aí cai, né? Como é que sabe? Na hora do vamos ver lá, cai a cama. A cama é de papelão. Ô, gente, mas isso aí é segurar água com a mão. Pra quem é que falou que só pode ser em cama? Tem tudo quanto é jeito, entendeu? Discorra sobre o tema, meu caro Álvaro José, que é especialista nisso. Para com isso, Milton. Mas você que dominou essa área aí que eu tô sabendo. Mas eu prefiro voltar a boas histórias do esporte com alguma gandaia. Eu acompanhei, por exemplo, no Mundial de Natação em 86, as isoladas atletas da Alemanha Oriental, comandadas por Christine Otto, que depois faturou 6 medalhas de ouro dos Jogos de Seul, se divertindo bastante lá em Madrid. Uma festa, viu? Não era só ela, todas as nadadoras alemãs. E, inclusive, eu era novinho, a gente acabou dançando lá no meio. E talvez a competição que eu vi com mais alegria, Milton, o Rogério deve se lembrar de histórias e tudo mais, foram os Jogos Pan-Americanos de Havana em 91. E caiu exatamente isso que ele falou. O atleta
atleta, depois de competir, não estou falando dos brasileiros, não, estou falando todos, norte-americanos e tudo mais, eles iam realmente para a farra. E a farra onde era? Era no Havana Club, que ficava dentro do hotel que a Bandeirantes estava alojada, na época o Tete Afonso nos colocou lá, que era o Comodoro Residências. E tinha a melhor night, né, de Havana, a melhor boate de Havana, que era o Havana Club. Então, lá, amigo, toda noite. Eu saía do meu quarto, eu não pegava carro, nada. Eu saía do meu quarto, andava 200 metros, estava dentro do Havana Club, dentro do meu hotel. Aí, agora... que era um resort, né? Que eram casas em volta de uma piscina gigante. Então, construída por espanhóis. Então, realmente, o que eu vi lá foi de arrepiar. Atletas cubanas, norte-americanas, todo mundo. Não era só... não, o brasileiro foi pra farra. Não foi, não. Tava o mundo inteiro ali. Avisa aí o pessoal do Japão que não adianta fazer cama de papelão, não, porque quando dois querem, entendeu? É igualzinho água morra abaixo, fogo morra acima e mulher bonita quando quer namorar. Ninguém segura, mas não tem jeito. Agora, olha só o que temos aqui na história do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão. Vamos ouvir. Tem 1,78 m de estatura. Rogério Sampaio acaba de conquistar a 8ª medalha de ouro da história do esporte brasileiro. Ele foi fantástico nesta luta. Campeón olímpico y medalla de oro representando a Brasil, Roger Sampaio. Rogério Sampaio vai agora para o ponto mais alto do pódio olímpico. Medalha de ouro para o Brasil. É a 8ª medalha do esporte brasileiro em todos os tempos. Locutor foi o nosso glorioso e querido Fernando Vanucci que narrou isso aí, né? Não foi mesmo, Álvaro José? Eu tava lá chorando, né, Milton? Porque quando ele ganhou do Udo Kelmas, realmente eu fiquei muito empolgado, porque o Rogério pode falar muito melhor do que eu, mas o cara era o melhor da categoria. Não era que ele era. O preview olímpico da Sport Illustrated, que era muito bem feito naquela época e hoje já não faz as previsões mais, colocava o Udo Kelmas como medalha de ouro. Ele ganhou o Mundial e ganhou todas as lutas até chegar à Olimpíada. E ganhou todas até a semifinal, até encontrar o Rogério Sampaio. Álvaro, eu vou reprisar. Álvaro José narrando, grande momento da vida de um grande atleta brasileiro. Vamos ver. Tem 1,78 m de estatura. Rogério Sampaio acaba de conquistar a 8ª medalha de ouro da história do esporte brasileiro. Ele foi fantástico nesta luta. Campeón olímpico y medalla de oro representando a Brasil, Roger Sampaio. Rogério Sampaio vai agora para o ponto mais alto do pódio olímpico. Medalha de ouro para o Brasil. É a 8ª medalha do esporte brasileiro em todos os tempos. Você tá no tatame de novo, tenho certeza, viu, Rogério? Pô, Milton, essa aí me deixou emocionado aqui. Pena que o tempo passa muito rápido, né? São quase 30 anos, mas poder escutar essa narração aí do Álvaro, não tenho como não ficar emocionado, né? Que saudade daquele momento, daquela época. E até apenas para trazer como informação, né? O Udo Kelmas realmente era o atleta favorito. Foi um dos maiores judocas do mundo de todos os tempos na categoria meio leve, até 65 quilos. Eu lutei com ele 3 vezes, né? Tive a sorte de ganhar 2 e perdi uma. Foi lá em 1989. E eu acho que a grande luta da categoria lá em 92 foi essa semifinal entre eu e ele, né? E o Udo Kelmas era um atleta tão diferenciado que em Barcelona ficou na 3ª colocação, se preparou mais 4 anos e voltou com a medalha de ouro em 1996 em Atlanta. E apenas também para trazer a título de informação, né, o Milton, naquela época, a gente não tinha estrutura, não tinha nenhum tipo de facilitação, né? Só para você ter uma ideia, nós no Brasil treinávamos em tatame de palha, com uma lona por cima, os mais antigos vão lembrar como é que era esse tatame. Sim. E a gente competia no exterior no tatame sintético, que era um outro piso, que melhorava a velocidade, a movimentação. Então imagina você treinar num material e na hora de competir em outro. Era uma outra época, eu digo que era a época romântica do esporte, mas a gente gostava tanto do que a gente fazia, que a gente superava esses obstáculos diariamente e conseguia chegar na hora da competição com um sorriso no rosto, né? Eu acho que é disso que eu tenho saudade, né? Como eu gostaria ainda de
poder botar o kimono e entrar para treinar, enfim. Obrigado por esse presente de poder escutar essa narração do Álvaro. Mas isso é coisa de Guilherme Cimatti, que é lutador de judô do Pinheiros, vai ganhar medalha de ouro logo, ele tem 18 anos só. Pois não, a sua pergunta, Cimatinho. Primeiro que eu tenho 30, Milton, a minha falta de cabelos entrega que eu não posso ter 18 anos, infelizmente. Também queria ter 18 anos, voltar no tempo para poder ter 18 anos. Mas primeiro um abraço para o Rogério. Milton, eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre a expectativa de medalhas, né? Uma Olimpíada diferente, a gente tem a pandemia. Qual que é o número que o COB imagina ser um número ideal ou projetar, sei lá, enfim? Qual que é a perspectiva do COB para essa Olimpíada em termos de medalha, numeração? Cimatti, o atleta, quando ele entra para competir, ele quer fazer hoje melhor do que ele fez ontem. Nós, do Comitê Olímpico do Brasil, temos esse mesmo entendimento. Nós estamos indo para Tóquio e queremos ter um resultado melhor do que o resultado do Rio de Janeiro. No Rio foram 19 medalhas, 7 de ouro. A gente sabe da dificuldade de atingir esses números, mas trabalhamos, nos organizamos, montamos uma estrutura que o Álvaro pode inclusive falar, porque ele acompanha muito de perto, para que os nossos atletas tenham um grande desempenho. Então, eu acredito muito que nós temos capacidade de ultrapassar essas 19 medalhas. Não sei se é as 7 de ouro, né? A medalha de ouro, prata e bronze, ela se desenha muito ali na hora. Mas a nossa expectativa é superar as 19 medalhas que conquistamos no Rio de Janeiro. E é uma Olimpíada diferente, né, Rogério? Envolvendo a pandemia, a gente tem ainda muitas dúvidas também. Enfim, público no Japão, a pandemia, alguns membros de outras comissões já também testando positivo para a Covid, então é uma indefinição total em relação a tudo. E o resultado, por exemplo, dentro do esporte pode ser pior em relação às outras Olimpíadas, pelo tempo também de pandemia, sem treinamento, em relação a marcas, por exemplo. Qual que é a expectativa do COB? Olha, eu acho que o desempenho dos atletas ele está ligado diretamente às soluções que foram encontradas para que esses atletas e essas equipes encontrassem no seu treinamento, né? Eu estou muito confiante de que vamos ter grandes marcas, grandes apresentações. Eu acho que muitos países conseguiram criar bolhas para que os atletas pudessem se manter em treinamento. Acho que a grande dificuldade nesse período todo foi a organização de competições e muitas vezes o atleta chega muito bem preparado, mas com falta de ritmo de competição. Aí isso sim é algo que nos preocupa. Mas eu estou muito confiante em relação a grandes apresentações, grandes marcas, nas muitas modalidades. Nós temos, por exemplo, a prova do atletismo, 400 metros com barreira, onde nós temos um dos nossos grandes atletas, e com certeza irá disputar pelas primeiras colocações, que é o Alisson. E o norueguês, que é um dos grandes nomes dessa prova, bateu o recorde mundial há 15, 20 dias atrás, né? Então, eu não tenho dúvidas de que nós teremos alguns recordes quebrados nesses Jogos Olímpicos, teremos grandes marcas e grandes apresentações. Esse exemplo dos 400 metros com barreira e o recorde mundial, a questão de 15, 20 dias, é apenas um exemplo. Então tá bom. Ó, o negócio é o seguinte. Rogério Sampaio, você vai ouvir de novo. Não, peraí, não me interrompa, só você que quer falar, quem manda aqui sou eu quero botar de novo esse som que emocionou o Rogério Sampaio, que é torcedor do Santos, e o senhor é um corintiano, você é um pé frio aí em Tóquio, então vamos ouvir de novo aqui ele narrando o momento histórico do rádio, da televisão e do judô. Tem 1,78 m de estatura. Rogério Sampaio acaba de conquistar a 8ª medalha de ouro da história do esporte brasileiro. Ele foi fantástico nesta luta. Campeón olímpico y medalla de oro representando a Brasil, Roger Sampaio. Rogério Sampaio vai agora para o ponto mais alto do pódio olímpico. Medalha de ouro para o Brasil. É a 8ª medalha do esporte brasileiro em todos os tempos. E esse locutor é José Jiménez Terrada. Conheci muito em Copas do Mundo. Ele foi o locutor que anunciou você aí. Um grande abraço, meu caro Rogério Sampaio. E acha Eduardo Silva pra mim aí, sob pena de eu demiti-lo aí do grupo dele, tá bom? Parabéns, campeão. Obrigado, Milton. Prazer falar com você. Vou mandar esse abraço ao Eduardo Silva. E para finalizar,
aquela frase, hein, Milton? Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Grande abraço, meu amigo. Não, repita. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Isso, Sampaio. Por isso que você ganhou. Foi sabe, por causa do Santos que o senhor ganhou. Se não fosse a cidade de Santos e o Santos Futebol Clube, você tinha apanhado na primeira daquele Toburo Nakazaki. Um abraço pra você, viu? Abraço, meu amigo.